apresentou, agradecer também a oportunidade, porque falar sobre custos é sempre oportuno. Inicialmente, até vou também fazer o mesmo aviso que o Mauro fez, quanto ao pedido de desculpa, se não foi exatamente esse o objetivo do diálogo. A gente conversou um pouco, né, Marina? Eu entendi que era nessa direção e sentido aqui, meio que complementarmente ao que o Mauro e a Iris já apresentaram, porque a habitação, na verdade, ela bebe da mesma fonte que é o SINAP. Assim, a nossa referência principal em termos normativos é exatamente o que o Mauro apresentou, com algumas adaptações eventualmente necessárias, mas o SINAP continua sendo o foco principal para a análise de custo que a gente faz nos subsistemas que a gente opera na Caixa, seja habitação de interesse social ou habitação de mercado. Então, sobre o SINAP, eu não coloquei muita coisa, porque o Mauro e a Iris já fizeram uma apresentação bastante extensa, né? Embora ainda em caráter preliminar, porque o SINAP é um mundo de coisas, assim, e eu sou muito fã do SINAP, porque estou em torno de 6 anos na Caixa, mas eu já tenho quase 8 fora da Caixa como engenheiro de outros órgãos públicos. Companhias com de saneamento, e fui engenheiro do INCRA também, e já usava SINAP antes. E Mauro falando aqui, a Iris, eu me lembrei de casos, assim, por exemplo, a gente fazia uma estação elevatória numa companhia de saneamento que eu trabalhei, e tinha escavação com ar comprimido, que, até a frase do Mauro, a gente acha que a gente se acostuma a usar as coisas quando estão prontas e boas, né? Mas a gente não sabe como é que chegou a isso, né? E não tinha escavação com ar comprimido no SINAP. Eu acho, não tem? Achando que o SINAP tinha tudo. Eu era engenheiro da companhia de saneamento na época, né? E a gente fez a composição com base no ciclo, usando os insumos do SINAP, e a Caixa, na época, lá foi que fez a análise e aceitou essa composição. Eu não imaginei que estaria depois do lado de cá, depois de alguns anos, né? Agora estou. Bom, eu intitulei aí Noções Gerais sobre Análise de Custo para o faixa 1, que eu entendi ser o nosso foco principal. O tema custos ele é muito amplo, né? A gente não vai ter audácia aqui de querer, de forma nenhuma, fazer uma apresentação que guarde completude conceitual e teórica sobre o tema. Então, o que é que eu deixei claro aqui para a gente começar a conversar, né? Que custo talvez seja a expertise mais nevrálgica que o técnico que trabalha na administração pública tem que ter sob seu domínio. Porque, por mais que a solução seja interessante em termos tecnológicos e desempenho, se não viabilizar nas equações de viabilidade estabelecidas normativamente para que aquilo progrida em termos de processo, a coisa não pode avançar. Então, na habitação não é diferente. Como eu comecei lá a conversar, a habitação, que é um mundo muito particular, com o qual eu só estou convivendo há menos de 6 anos, ela tem dois grandes ramos de atuação. Um é o de interesse social, que é o que a gente vai tentar, em linhas gerais, aqui falar um pouco, e o outro é o de mercado. O Minha Casa Minha Vida é um programa que fala-se muito nele, e ele é, de fato, um programa muito amplo, porque, sob ele, existem contratações de interesse social e também contratações de mercado. Quando a gente fala de interesse social, a gente está falando de algo que se viabiliza a partir do custo de produção. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de algo que se viabiliza em torno de uma avaliação versus um custo de produção. São diferenças de ordem conceitual que, a grosso modo, diferenciam um subsistema do outro. Antes de tudo, eu acho muito importante a gente ter cautela. Tem até um colega nosso da Caixa que ele deu um curso uma vez sobre avaliação. Ele falou, vamos ter humildade para discutir certos temas. Custo é um deles. Há um advogado na Caixa, que eu converso quase sempre com ele, que ele fala assim, mas engenharia tem entendimento? Eu disse, só tem entendimento. Porque ele acha que é um tiro na mosca, as coisas da engenharia, e não é. Um orçamento é uma estimativa. O que varia é o grau de precisão que a gente vai estimar aquilo ali. Tiro na mosca é algo que quase que a gente não tem condição de ter quando se fala de análise de custo. Então, o que a gente vai ter condição de tentar minimizar é a margem do que está nos separando do que seria a realidade. Ora 5, ora 10, 15, 20, 30%. Depende de que estágio a gente está lidando para fazer a análise de
custo do empreendimento, né? Bom, o Mauro e a Iris falaram sobre o SINAP, e aí a gente tem que tentar pensar um pouco de forma sistêmica o que é que o SINAP e as outras referências de custo nos dão. O SINAP talvez seja o maior protagonista, que até por força de lei a gente tem que segui-lo, como bem comentou o Mauro e a Iris, né? O SINAP ou qualquer outro sistema de referência de custo vai nos possibilitar estimar o que a literatura chama de custo direto de um empreendimento. O que é o custo direto de um empreendimento? Habitacional, por exemplo, mas pode ser que não seja habitacional. A grosso modo, eu estou falando de insumos e, trocando um pouco mais de miúdos, seria o quê? Materiais, mão de obra e equipamentos necessários e suficientes para que eu edifique o objeto contratual. Isso a literatura chama de custo direto. Qualquer referencial de custo, seja o SINAP, o Cicro ou qualquer outro, ele vai nos possibilitar tentar, de alguma forma mais ou menos precisa, aferir esse custo direto, seja em obra habitacional ou não. Só que existem custos indiretos para que eu consiga obter o custo total do empreendimento. Então, o SINAP, com o seu nível de detalhamento que está lá colocado à disposição dos usuários, vai permitir, por exemplo, que por meio de um orçamento de preços unitários eu construa um orçamento sintético, analítico, se necessário, e diga assim, olha, em termos de material, mão de obra, equipamentos, isso custa 10 milhões. E aí eu tenho uma forma mais ou menos precisa, a depender da acurácia de cada orçamentista, de mensurar isso aí. O problema é o seguinte, que a coisa não termina aí, né? Se a gente conseguir, for um cara muito competente, muito detalhista, e isso vai demandar tempo de atuação na área, porque orçamentista, engenharia de custos é uma área que assim, demanda uma expertise altíssima para você conseguir chegar ao nível de orçar com algum grau de precisão exequível a uma execução de um objeto contratual, seja ele qual for, né? Então, eu fiz questão de colocar essa ressalva porque a forma de você mensurar o custo direto, a gente não tem como assim colocar isso no slide aqui e dizer assim, olha, façam desse jeito. Isso vai variar muito com o tipo de obra, com local, com condições que são muito específicas e que são, às vezes, muito decorrentes da atuação técnica do profissional que faz esse tipo de trabalho. E, além dele, a gente vai ter que pensar um pouco nisso aqui. Então, eu não entrei muito no mérito do SINAP, porque a apresentação dos colegas já foi nessa direção e sentido, né? Então, coloquei isso aqui para a gente pensar um pouco. Além do direto, o que é que eu tenho que pensar, né? E aí, entra-se numa discussão que eu até fiz questão de ressaltar aqui, que ela é controversa, complexa e inconclusa. A gente tem uma infinidade aí de decisões de órgãos de controle, e TCU e CGU. Não sei se tem alguém da CGU aqui que tinha... Veio alguém da CGU? Não. Nem TCU, né? Que é o que se chama de BDI. A taxa de BDI é um markup que se aplica sobre o custo direto que eu mensurei com base no SINAP, por exemplo, para dizer assim, ó, essa minha obra deve custar tanto, que é o que se chama de preço de venda na literatura. Não é um nome muito feliz para a gente, porque preço de venda eu posso associar indevidamente à avaliação, que não é o caso aqui. Preço de venda é o que a literatura chama do produto resultante entre o custo direto, que eu mensuro com base no SINAP, por exemplo, multiplicado por esse markup, que é a taxa de BDI. E o que é que essa taxa de BDI contempla? Eu fiz esse recorte aqui porque, em termos normativos, a Caixa trata isso de um jeito até mais simplificado. Mas eu não consigo discutir nada sem entender o conceito. Eu digo assim, do ponto de vista, enquanto técnico de engenharia, né? O conceito de custos indiretos, ele não pode ser, de maneira nenhuma, colocado em segundo plano, porque ele pode tornar execuível a execução do objeto contratual. É tão importante quanto mensurar corretamente o custo direto. Repito,
que eu consigo mensurar por meio de sistemas de referência de custo. Como o Mauro colocou, nenhum sistema de referência aborda essa questão de custos indiretos. Ele, embora seja uma grande discussão, muito ampla, ele começa e termina nos custos diretos. Então, esse markup aí, que é traduzido na literatura por meio de uma taxa, chamada taxa de BDI, bônus, ou bonificações de despesas indiretas, o próprio TCU tem inúmeros acordos sobre o tema, pelo menos 3 grandes nos últimos 12 anos, que delinearam a forma da administração pública atuar em termos de análise de custos indiretos. Aí a gente pode perguntar o seguinte, então vamos lá, é sempre obrigatório eu seguir o que está no acórdão? Minha resposta é que obrigatório nem sempre, porque tem contratações, por exemplo, de mercado, que estão albergadas por sigilo bancário, é uma operação de crédito propriamente dita, que o TCU não alcança isso porque não é recurso público. Agora, o que é desejável? Que a gente sempre atue de forma consonante ao que ele aponta, sempre que possível. Ora, se eu posso atuar, mesmo na habitação de mercado, de forma alinhada com o que o TCU preconiza, é o que eu recomendo quando me perguntam sobre isso. Então, onde é que está o desafio, né? Primeiro, de mensurar isso aqui, CD. CD, repito, tem a ver com referenciais de custo. O principal deles, SINAP. Cipro é outro, obras rodoviárias, etc. E aí vamos entrar um pouco nessa questão aqui, porque quando eu descobri isso e souber isso, eu tenho o meu chamado PV, preço de venda, ou custo total do empreendimento, né? Como eu falei, diversos acordos abordaram esse tema aí. Os 2 principais dos últimos 8 anos, eu coloquei para, se alguém quiser fazer uma leitura, eu recomendo muito, porque, embora seja um pouco cansativo ler acórdão, mas, sobretudo o TCU, ele faz trabalhos muito criteriosos na hora de formular um acórdão desse. Então, o relatório que subsidia a aprovação do acórdão, normalmente é um trabalho tecnicamente muito rico, de que o técnico que milita nessa área se debruce para entender, como eu falei, o conceito por trás de cada rubrica dessa. A nossa conversa, embora não tenha esse foco principal, mas se a gente dividir em 2 partes, né, como eu falei, a parte relativa ao custo direto e a parte relativa aos custos indiretos, o direto já foi abordado, eu vou tentar, em linhas gerais, explicar o que é que aquelas rubricas que estão lá colocadas significam. Porque quando a gente entende o conceito da rubrica, o número é consequência do conceito que eu aplicar. Se der 30%, eu vou usar 30%, pode dar 28%, pode dar 27%, pode dar mais de 30%, e como o Mauro bem comentou, a justificativa para usar algo fora das tabelas que o TCU recomenda, se for plausível e tiver amparo técnico e legal, eu tenho segurança de utilizar. Eu digo técnico de engenharia e arquitetura, que está fazendo análise, né? Porque há pelo menos 3 figuras importantes nessa equação aí. A figura de quem está propondo o empreendimento. Então, alguma empresa de mercado elaborou sua proposta, então ele orçou a obra. Alguém vai analisar, e aí entra o papel do agente financeiro, que é o que a gente faz na Caixa, por exemplo. Eu vou analisar o que aquele proponente apresentou, e um terceiro papel que é de quem controla isso. E aí entra a figura dos órgãos de controle. Então, esses 3 partícipes desse processo têm que estar conversando a mesma língua, para que um não aponte o outro em relação a alguma conduta inadequada, né? Então, o que é que aconteceu nesses acórdãos aí? O TCU pegou uma massa de contratos da administração pública, inclusive da própria Caixa, e falou assim, eu vou dividir em tipos de obra. Então, obras habitacionais, obras de linhas de transmissão elétricas, obras de saneamento, e definiu faixas de aceitabilidade para as rubricas que compõem o BDI, e dizer assim, se você estiver usando essa rubrica aqui, entre 3% e 5%, eu considero aceitável. Essa outra aqui, entre 0,5% e 1%, eu considero aceitável. E, com base nisso, se mensurou uma faixa de BDIs aceitáveis para que eu onere aquele custo direto
que eu calculei com base no SINAP e diga assim, está aqui meu preço total da obra. Então, o que é que eu estou colocando aí? Para discutir BDI, essa discussão de BDI daria um curso só para isso, tá? Assim, eu não estou querendo ser audacioso ao ponto de esgotar aqui a discussão sobre isso. Para discutir BDI, o que é que eu tenho que ter em mente? Primeiro, é algo que eu vou calcular por meio de uma equação. Uma equação é uma fórmula matemática. A primeira pergunta é, que fórmula eu vou utilizar? Deve existir mais de 40 no Brasil para calcular isso aí. Mas tem uma que o acórdão disse, essa aqui eu concordo. O que é que eu recomendo a quem me pergunta? Use essa equação. Essa daqui foi colocada no acórdão 2369 de 2011. E o acórdão posterior, que abordou o tema, não a modificou. Portanto, hoje, apesar de ter decorrido já 6 anos após a aprovação desse acórdão, ela continua válida. Resta-nos saber o seguinte, o que é que isso aqui significa? Para discutir isso aí, a gente começa a pensar um pouco o que é tema de engenharia e o que é que não é tema de engenharia. Então, por exemplo, taxa Selic tem a ver com engenharia? A princípio, não. Porém, o próprio TCU recomenda que, para calcular essa parcela aqui, eu faça uma conta que tem a ver com taxa Selic. Essa ideia chama de despesa financeira. O que é que isso significa? Qualquer empresa que trabalhe para a administração pública, que está executando algo, ela só pode ser remunerada após executar uma parcela daquele algo. Então, obra, por exemplo. Vamos imaginar uma obra dividida em 24 meses. Eu só posso pagar ao órgão, ao contratado, a primeira medição se ele executar a parcela construtiva relativa à primeira medição. Ou seja, ele gasta dinheiro em um período e só receberá a parcela correspondente àquele período numa data futura. Então, há um custo de oportunidade de capital aí que fica desguarnecido. Para isso, criou-se uma despesa financeira que o TCU falou assim, eu aceito que você receba um percentual a mais em cima do seu custo direto, calculado por meio do SINAP, para fazer frente a esse custo de oportunidade do capital que você empregou no passado e receberá só no futuro. Em geral, estamos falando algo da ordem de um mês. Então, imagine uma obra que começou 1º de janeiro de 2019. Ele executou as fundações das casas. 1, 2, 3, 4... 30 de janeiro acabou as fundações. Chega para o órgão público e diz assim, olha, eu quero receber a parcela relativa às fundações das casas. A gente faz uma aferição, emite um relatório de acompanhamento e diz assim, está aferido, portanto, pode ser pago as fundações. Em geral, isso dura mais ou menos uns 15 dias, 10 a 15 dias. O que é que o TCU recomenda? Que você calcule um tempo entre o prazo médio de desembolso da etapa. Então, eu estou falando do mês de janeiro de 2019. Qual é o prazo médio? 15 de janeiro. Daquele dia, ao dia que o dinheiro entrou na conta, você vai fazer uma continha percentual, diz assim, pela Selic, quanto você merece receber percentualmente em cima do seu custo direto de obra para fazer frente a essa remuneração de capital. Não sei se ficou claro. Pronto. Fazendo essa conta hoje, a gente vai chegar a algo da ordem de 0,5%. Aí você olha para mim e diz, vamos lá no acórdão 2369, estava dizendo que a despesa financeira podia ser de 0,5% a 1,5%. Aí você fala assim, se eu usar 1% está errado? Eu vou dizer assim, olha, aparentemente sim. Por quê? O acórdão, quando foi publicado lá em 2011 e depois em 2013, em outro acórdão, a Selic era outra. A Selic chegou a ser 14% há 2 anos e meio atrás. Então, a Selic mensalizada de 6 anos atrás pode ser uma, e a Selic mensalizada hoje é outra. Por isso que eu acho importante a gente entender o conceito de cada rubrica que compõe esse negócio aqui. Porque se eu entender o conceito, eu posso usar em qualquer tempo, fazendo a ponderação necessária para que eu haja em conformidade com o que aquilo significa em termos materiais. Então, hoje, o que é que eu digo sempre que me pergunta? Pegue a Selic de hoje, se vai contratar hoje, estime o prazo que você vai ter entre a data média de desembolso da etapa e o crédito na conta do contratado. Pode ser um mês de 5 dias, um mês de 10 dias.
quantos dias úteis forem necessários para você ter essa estimativa de desembolso e veja quanto isso resulta. E use isso no seu BDI. Onere o seu custo direto, calculado pelo SINAP, com essa taxa. Eu comecei por ela por quê? Porque ela tem muito a ver com a conjuntura econômica atual. Tem gente que acha que não. E eu não estou dizendo que tem que ser engenheiro, tem que ser economista, mas tem que entender o que está fazendo. E entender, saber o conceito do que está por trás daquilo. E eu comecei por ela por causa disso. O que é que tem a ver Selic com isso? Nesse momento aqui tem tudo a ver, embora não sejamos economistas. Mas lançamos mão de um artifício matemático que tem a ver com economia para calcular uma parcela que onera o custo direto da obra. Eu repito muito isso porque a gente tem que estar sempre em mente o que é que a gente está discutindo. Agora estamos falando de custos indiretos. Além disso, carga tributária. O que é que tem a ver carga tributária com engenharia? Mauro falou aqui, por exemplo, os impostos. ICMS tem a ver com engenharia? Tem, porque ele onera o custo. A vantagem é que o ICMS já está no custo do material lá. Mas tem outros tributos, a exemplo do PIS, do COFINS e do ISS, que não estão, que vão onerar a atividade construtiva. Onde é que isso entra? Na equação de cálculo do BDI, nesse I aqui. Então, hoje, para obras de engenharia, o que é que a gente tem de carga tributária normalmente falando assim? Bom, PIS e COFINS, algo da ordem de 3,65%, somados os dois. ISS, esse aqui daria um capítulo só para ele, porque o ISS, normalmente, você varia de 2% a 5% em cima da parcela de mão de obra daquele período que você mediu. Então, por exemplo, imagine que a construtora emite uma nota fiscal de uma medição de R$200 mil. Tem prefeitura que cobra 5% de 200 mil, tem prefeitura que cobra 5% de metade daquilo, porque ele considera que metade daquilo é mão de obra. Consequentemente, é serviço. Então, veja, são pequenas ponderações de ordem numérica, mas que por trás tem um conceito, que é o que é que tem a ver com o serviço daquela parte que eu executei naquele dia. Repito, quando a gente entende o conceito, o número é consequência. O que é que o TCU usou no acórdão? Ele usou, se não me engano, 55%, que é a alíquota base de ISS, em cima de 50% da obra, dá 2,5% do geral. Então, vai entrar 2,5% aqui embaixo. Há, no Brasil, uns complicadores adicionais. Por exemplo, CPRB. O Mauro falou de preço desonerado. O que é que preço desonerado tem a ver com BDI? De novo, não somos contadores, mas temos que entender o conceito daquilo dentro da engenharia. A desoneração, que é uma forma de recolhimento previdenciário que a empresa opta por fazer, vai representar, em termos materiais, na inclusão dentro do BDI de um novo tributo chamado CPRB, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. O que é que isso quer dizer? Que o preço unitário do SINAP, que, quando é desonerado, é menor do que o onerado, ou que o não desonerado. Por que é menor? Porque a forma de contribuição previdenciária é diferente, então eu vou ter um custo direto menor, porém, eu vou ter um custo indireto maior, porque aqui embaixo vai entrar um novo tributo, que hoje é 4,5%. Hoje não, enquanto estava vigente, né? Porque a gente não está mais contratando agora, tem contratos em andamento ainda com CPRB, mas atualmente não sei se isso está ainda sendo contratado com preço desonerado, mas tem contratos hoje vigentes com preço desonerado. Então, veja, embora eu vá ter um custo direto de obra menor usando preços desonerados, em termos de preço de venda, quando eu multiplico o custo direto por um BDI que vai ser onerado por esse tributo, o PV pode ser até maior. Porque eu já vi empresários, assim, eu fico assustado às vezes, eu não sei se tem, até no escopo do custo, assim, a perspectiva das empresas. É imprescindível que quem está militando na empresa entenda o que é que significa eu usar um preço desonerado. Não é porque está menor lá a alvenaria, um está 10, outro está 8. Aquilo ali tem um significado em termos reais. Significa o seguinte, que você
vai usar na sua composição orçamentária um CD menor, ou seja, um custo direto de alvenaria menor, mas vai ter que onerar o seu custo direto, o seu BDI, uma alíquota tributária de 4,5%. Pode ser que o PV até supere o outro PV, se você usar o CD normal. Se não tiver clareza conceitual do que isso significa, ele usa o preço menor, não coloca isso no BDI e vai perder parte do seu lucro, se conseguir ter lucro ainda. Se não conseguirmos entender o conceito das coisas que estamos usando, a gente pode sair do porto com o casco do navio furado, não vai chegar na outra margem. Porque custo é a alma do negócio. Se custo não se viabilizar, inevitavelmente a gente vai ter fracasso naquele negócio lá. Então, veja, essa equação, ela mensura uma despesa financeira, ela mensura alíquotas tributárias que têm a ver com a atividade construtiva, ela considera um certo lucro. Construtora na casa de caridade tem que ter lucro, isso é saudável para que ela sobreviva, senão ela morre. Ela tem uma administração central, risco e algum seguro e garantia que seja exigido que ela constitua para poder executar aquele objeto. Aí vem. O que é que isso significa? Em termos literais, há entendimentos do TCU, lá no acórdão ele fala. O que é que essa rubrica risco comporta? Hoje, em termos numéricos, algo da ordem de 0,8% a 1,2% do valor do custo direto. Então, você tem uma obra de 10 milhões, divida 10 milhões por 100, estamos falando de 100 mil, né? Então, você vai ter em torno de 100 mil reais para remunerar riscos. E lá no acórdão ele fala que riscos são esses. Condições climáticas atípicas, a depender do caso, está lá. Quantitativos mal orçados, a depender do caso, está lá alocado também. Toda condição climática atípica está lá? Não. Tem outros que são fatos supervenientes, aí são discussões até de ordem jurídica, mas, a grosso modo, a rubrica riscos, que varia em torno de 1%, comporta isso aí. Seguros, seguro risco de obra, coisas do gênero, e garantias, alguma caução que se exija, e coisas desse tipo. E a administração central. Essa talvez seja mais polêmica. Por quê? O que é que isso significa? Empresa tem diretor. Empresa tem almoxarifado central. Empresa tem sede central. Empresa tem custos de escritório que não são escritórios da obra. Estão lá na sede dela em algum outro estado do Brasil, diferente do que ela está executando a obra. Isso aí, que na literatura é o que se mais ou menos chama de overhead, onera a atividade construtiva dele. E ele tem que pagar esses custos aqui, desde a viagem do diretor para visitar a obra, a administração central dele, o almoxarifado central dele, tem que sair dos resultados que aquela obra está gerando. Isso aqui nada mais é do que um rateio de uma despesa central em relação às obras que ele está executando. Quantas e quais são, quem é que sabe? Ele. Se ele tiver 10 obras para executar em um ano, e todas forem iguais, e ele tiver R$1 milhão disso aqui por mês, cada um vai pagar R$100 mil por mês para que ele funcione. E isso tem que sair aqui, isso tem que onerar cada obra que ele está executando. É muito polêmico, mas o acórdão nos deu um norte, diz assim, olha, entre 3% e 5%, aproximadamente, é algo que o TCU entende como razoável de colocar. Então, vejam, essas discussões são, repito, algumas vezes muito polêmicas. O TCU resolveu enfrentar e, por meio desses acordos, que eu repito, recomendo, quem quiser se aprofundar, leia pelo menos o acórdão 2369, o relatório dele, que é bastante completo sobre o tema, e se quiser também ler o 2622, que foi o que eu citei lá atrás, para a gente entender o que é que isso significa, porque isso nada mais é do que precificação de um produto. Se eu errar na precificação na minha caneta que eu vou vender, eu terei prejuízo. Não é porque eu posso ter um excelente e bem mensurado custo direto, feito com SINAP, no rigor do método, na acurácia ali quase 100%. Se eu errar aqui por 10%, eu posso acabar com o meu lucro. Porque o lucro de uma
a atividade construtiva vai variar em algo em torno aí de 6%, 7%, 10%. Então, se ele errar por 10%, ele pode acabar com o lucro dele ali. E ele acabando com o lucro, ele morre. Então, discutir isso aqui tem uma importância de mesma magnitude que discutir a boa aferição do custo direto, que eu faço usando os referenciais de custo que existem disponíveis. A exemplo do SINAP. Algum desses itens tem um preço fixo nos contratos do faixa 1, considerando que não há uma licitação, por exemplo, uma margem fixa, ou cada construtora estabelece os seus percentuais? Então, tem algumas questões, por exemplo, tributos. Tributos não tem para onde correr. Vamos considerar que PIS e COFINS 3,65, o ISS seja 2,5, 6,15. E não estejamos usando preço desonerado, então não vai ter CPRB. Então, eu tenho ali 6,15, que seja qualquer empresa que vai fazer, vai ter que recolher. Salvo se utilizar o RET, Regime Especial de Tributação. Porque o RET já é outro problema. Que o RET ele comporta IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, PIS e COFINS. São 4 tributos que o RET comporta. O RET é um regime especial que, se for aplicável àquela empresa, isso muda um pouco. Lembrando que, em não usando o RET, não pode figurar aqui dentro imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. O TCU proibiu isso. Então, para recursos federais, embora seja uma discussão polêmica, há quem defenda que devesse estar aí, o TCU não concorda. E por que ele não concorda? Aí tem uma explicação bem extensa lá sobre, inclusive, especialistas confrontando o TCU sobre isso, de que o TCU entendeu o seguinte: olha, você, no exercício contábil, você pode ter até não pagar nada de imposto de renda. Depende da sua situação conjuntural toda ao longo do exercício contábil. Então, não tem como lhe remunerar aqui. Isso eu nem sei qual que você vai pagar de imposto de renda. Então, dentro do BDI, hoje, não pode colocar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Só pode colocar PIS, COFINS, ISS e, se for o caso, CPRB. Desconheço o outro. Que acabou a CPMF, não tem mais. E outros tributos, como o ICMS, já estão incidindo sobre os materiais. Então, não tem que falar em pagá-los aqui. Então, por exemplo, esse caso que você perguntou, se for tributo, sim. É 6,15 para qualquer um que vai executar, considerando que não tem aplicabilidade do RET. Lucro, aí não. Eu posso estar satisfeito com 6 e o Lota tem um construtor que ele quer 10. O que é que acontece? Como isso aí é precificação de produto, e isso aí vai me resultar de um preço de venda que eu vou ofertar, se eu subir muito, eu perco competitividade perante você que está aceitando ganhar 6. Então, a sua apetite para o lucro, que é muito positiva por um lado, pode lhe colocar em situação desfavorável em termos de competitividade por outro lado, porque o outro que está aceitando ganhar 6 ou 7 vai ter um preço de venda final menor do que o seu, portanto, vai ser mais vantajoso para quem está contratando. Não tem. Tem também faixas de que o acórdão determina, mas é faixa. E lá ele bota assim, primeiro quartil, médio, terceiro quartil. Então, e é interessante falar o seguinte, que a gente está muito mal acostumado no Brasil a discutir BDI a partir de percentual pré-fabricado. A gente tem que discutir BDI a partir do seguinte, quanto eu tenho de custo e quanto esse custo que eu tenho representa do meu custo direto que eu aferi, com base no SINAP, por exemplo. Em moeda sonante, como se diz. Então, veja, a gente está muito mal acostumado a pegar o CD, colocar sobre ele um BDI e dizer assim, meu preço de venda é esse. E ele nem sabe se é, porque ele nem sequer computou ainda qual é o custo de administração central dele e comparou com os CDs que ele tem contratados. Então, é um reaprendizado com custos que eu acho que as empresas têm que experimentar. Eu tenho que apurar os meus custos e resultados em moeda e depois comparar com os meus CDs que eu vou executar. A grosso modo, isso que acontece. Ou pelo menos isso que deveria acontecer. Mas, em termos assim, de valor estabelecido, não. A Caixa, o que é que a gente fez lá? Estabeleceu faixa de admissibilidade para PDI, que se o proponente apresentar algo dentro daquela faixa, a gente vai acatar. Porém, é interessante que o proponente saiba como chegou naquele valor que ele está propondo. A gente colocou lá de 20 a 30 para mercado. Ele botou 25. Ele nem sabe se 25 é a realidade dele, porque tem coisas aqui muito específicas
da construtora dele. Ele não pode simplesmente importar um percentual pré-fabricado sem saber se aquilo representa, de fato, o custo que ele vai ter naquela obra. Embora se faça isso rotineiramente no Brasil. Então, essa equação aqui, que é uma das mais de 40 que existem, é a que o acórdão acolheu. Aí você pergunta assim, vamos lá, por que tem coisa que está em cima e coisa que está embaixo, numerador e denominador? Essa pergunta eu fiz a mim mesmo há uns tempos atrás. Isso é interessante, por que tudo não está no numerador? Ou tudo no denominador? É um sobre aquilo ali tudo. Isso aqui é tudo que vai atuar em cima do faturamento dele. Quando o fisco diz assim, olha, a minha alíquota de ISS é 5%, faça chuva, faça sol, ele quer 5% daquela nota para ele. Se eu colocar 5% aqui em cima, na hora que o fisco atuar sobre ele para tirar 5%, vai morder algo além do que ele mensurou. Então, tributos que são em cima do faturamento têm que estar no denominador. Tem equações de cálculo que colocam o lucro no denominador. O TCU não aceitou. Mas, por exemplo, tem obras em São Paulo, no Dessa, que a gente fez um curso outro dia com um grande consultor, autor de livro aqui em Brasília, que ele, recurso estadual, está lá o lucro aqui embaixo. E quando eu coloco 8% aqui em cima, o resultado é 1. Quando eu coloco 8% aqui embaixo, o resultado é maior. É polêmico, enfim. Aí o que é que eu recomendo? Eu entendo as argumentações das duas partes, eu recomendo, por estar do lado de cá, da administração pública, que use o que está colocado aí. Não vou entrar no mérito de estar mais ou menos correto, entrar embaixo ou em cima na equação. Por quê? Porque é o que o TCU acolheu no seu acordo em 2011. Eu digo sempre, até o que o Mauro comentou, a gente acha que as coisas já estão todas feitas e discutidas, tem muita coisa que está em discussão, que não está pronta ainda. A gente tem que entender que pode ser que amanhã isso mude, pode ser que amanhã o TCU diz, olha, agora eu estou aceitando um lucro embaixo, a gente repensou, pode ser que amanhã aqui entre imposto de renda, com base em decisão judicial. Essa discussão é polêmica. Depois eu botei, ela é polêmica, ela é incontroversa, ela é inconclusa. Isso aí está em curso ainda. Bom, entrando um pouquinho no FAR, o FAR tem uma equação, eu batizei de equação, na falta de nome melhor, mas eu acho que não deixa de ser. Qual é a equação básica de viabilidade para o faixa 1? Por força de portaria ministerial, eu tenho valores limites para desembolsar por unidade habitacional construída. A equação básica é a seguinte, vai fazer 1.000 casas, 1.000 vezes, o valor é onde? Tem um recorte territorial lá que ele fala assim, se for capitais, é tantos R$1.000. Se for municípios abaixo de 50 mil, é tantos R$1.000. A equação básica é N, que é o número de habitações, vezes o valor da portaria, de acordo com o recorte territorial. Contempla, alberga, tudo que eu tenho que fazer em termos de construir empreendimento, equipamentos de uso comum, despesa de legalização, gestão condominial, trabalho social e infraestrutura interna e aquisição do terreno. Se o cara disser sim, eu fiz essa conta. Se o agente financeiro disser sim, eu analisei e a conta fecha, é viável. Estou fazendo uma coisa bem trivial para a gente entender qual é o raciocínio básico. Difere da equação de viabilidade para empreendimentos de mercado. Mercado, eu tenho que fazer uma avaliação daquele imóvel, diz assim, a avaliação dele é tantos R$1.000, o custo de produção dele é tanto, portanto, o VGV menos o custo é positivo. É outra forma de você ver a viabilidade. Aqui, a viabilidade está pautada em um valor por unidade para me entregar a chave balançando. Diz, olha, aqui é a casa pronta, legalizada, tudo organizado, infraestrutura, o valor limite é esse. Então, essa é a equação básica de viabilidade para o faixa 1. E o faixa 1, não estou falando só do FAR, eu botei FAR aqui, mas a gente também pode colocar aqui dentro o FDS, né? Que também é faixa 1. E o PNHR, que é outro jeito de ver a coisa. O PNHR tem um mundo muito particular, mas também é habitação de interesse social. Eu queria saber se tinha um lucro fixo, por exemplo, considerando que não era uma licitação. Não, lucro fixo não tem. Você fica meio refém do valor limite. Qual é a vantagem disso? É que você tem uma previsibilidade, você não vai para o mercado comercializar, o governo já comprou aquelas casas, tem uma demanda que é garantida. Então, você tem um lucro menor, mas você tem previsibilidade.
coisa que no mercado nem sempre você tem. Em relação até a gente começou isso por telefone, mas em relação à avaliação do terreno, tem uma NBR específica para isso, NBR 14653, que tem diversas formas de você avaliar. Uma delas que é a mais utilizada, que é de método direto comparativo de dados de mercado, que daria também um curso só sobre essa questão de avaliação de terreno, né? Então, assim, quem quiser se aprofundar, 14653 é uma NBR que tá publicada, quiser ler um pouco sobre o tema, sobre a forma de avaliação. Eu não abordei isso porque eu acho que ia ficar já uma tangente muito grande para a gente tentar conversar sobre ela. E, além disso, né, o que é que se vê no FAR? Né? Aí são questões de ordem geral, as condições da área de intervenção e seu entorno, adequação aos requisitos de acessibilidade, as especificações mínimas, porque essas habitações do FAR têm especificações mínimas obrigatórias que eu tenho que cumprir. Então, eu não posso fugir daquele gabarito ali. Existem lá questões de ordem construtiva, estabelecidas ministerialmente, e a Caixa, eventualmente, até sobe essa régua. A Caixa tem especificações próprias dela, que pode até incrementar, em termos de qualidade, essa habitação, que o proponente tem que cumprir obrigatoriamente. A legalização, cronograma, prazos, se houver alguma questão de ordem da NBR 12721, que são questões, eu botei aí a título de exemplificação, mas que estão lá bem estabelecidas na portaria ministerial e também nos normativos da Caixa. A equação básica de viabilidade econômico-financeira, que eu falei, né, pautada no valor por unidade habitacional, de acordo com o recorte territorial que tem lá preconizado na portaria. Né? A gente tem na Caixa um código de práticas, que é um compêndio de boas práticas construtivas que a Caixa publicou com base na experiência que a gente tem tido de recorrência de problemas. Então, a gente dá um foco especial a isso, sem prejuízo da necessidade de cumprimento de tudo que a ABNT diz. Isso aqui são alertas adicionais que a Caixa, para se acautelar do que é mais recorrente, ela fornece ao construtor, isso é um documento público, que quem quiser, a Caixa fornece, sobre questões de ordem construtiva. Repito, sem prejuízo da necessidade de cumprimento de tudo que a ABNT tem sobre regramento técnico para construir qualquer habitação. Se houver conflito normativo, prevalece a régua mais alta. Isso aí é uma regra básica que está colocada no arcabouço normativo da Caixa. Então, teve um conflito normativo qualquer. Qual é a regra mais restritiva? É ela que prevalece. A capacidade técnica construtora, né, que isso aqui a gente tem a certificação do PBQ-PH. É um crivo prévio de qualidade que a Caixa e o Ministério estabeleceram. Por quê? Porque essas obras do Minha Casa Minha Vida, aí entra uma discussão muito polêmica, que é assim, o agente financeiro, não só a Caixa, o Banco do Brasil também é agente financeiro que opera no Minha Casa Minha Vida, não tem, em termos materiais, formais, legais e técnicos, uma incumbência fiscalizatória do empreendimento. O que é que acontece geralmente? A gente vai lá, uma vez por mês, para fazer uma inspeção que é pontual, porque eu estou indo uma vez a cada mês, geralmente. Ela é amostral e ela é visual. Então, isso em termos legais e técnicos, não tem como ser categorizado como uma fiscalização. Então, eu estabeleço crivos prévios de qualidade, digo assim, ó, essa empresa aqui está certificada, e parará, e foi auditada, portanto, ela se mostra competente para edificar essas habitações de interesse social para o governo brasileiro. Por quê? Porque a gente não faz fiscalização daquela obra. A gente faz inspeções pontuais, visuais e amostrais, em geral, uma vez por mês, mas pode ser até um pouco mais elevada, dependendo do caso. O PNHR, por exemplo, não vai uma vez por mês, são 4 vistorias no empreendimento todo. Por que eu comento isso? Porque ainda há uma controvérsia muito grande com os órgãos de controle, inclusive, que acham que o técnico da Caixa tem que cumprir um papel que o fiscal cumpre. Não recolhemos a RT de fiscalização, a nossa atuação é temporalmente espaçada, há um lapso temporal muito grande entre uma inspeção e outra. A gente não preenche livro de ordem, diário de obra, então não dá para categorizar aquilo como uma fiscalização. Por isso,
que a gente tem um crivo prévio de qualidade, dizendo assim, ó, certifique-se, você, por meio dessa certificação, vai ser auditada, vamos ver seus processos, e aí tudo indica que você vai ser um parceiro bom para construir casas para o governo federal. Bom, sem querer me alongar demais, aqui eu só botei um pouco em termos de grandes números, porque assim, a gente fala de Minha Casa Minha Vida, e é interessante ter alguns números na cabeça. Isso é o balanço de dezembro do ano passado. Até dezembro do ano passado, no Minha Casa Minha Vida, a gente tinha contratado 5.500.000 unidades habitacionais. Faixa 1, 1.900.000 aproximadamente, de contratação. E de entregas, 4.100.000 quase, das quais 1.390.000 e quase 1.400.000 no faixa 1. Então, quando falar de Minha Casa Minha Vida, estamos falando de algo da ordem de 5 milhões de habitações. E falando no faixa 1, estamos falando de quase 2 milhões. Entregues mais de 1.395.000. Eu comento isso por quê? Porque às vezes a gente discute a coisa sem ter esse número na cabeça, porque isso é um porte assim, gigantesco, né? A gente tem um programa habitacional espalhado no Brasil todo, que os números são muito exitosos e que, apesar de todas as discussões sobre problemas construtivos, etc., o percentual que a gente tem sensibilizado lá no nosso De Olho na Qualidade não é algo fora do que o mercado pratica, até em outras instâncias de negócio, exemplo de mercado também. Então, eu acho importante colocar esses números na tela para a gente ter uma ideia, assim, em termos numéricos, do que é que isso representa em torno do cômputo global dele. Eu parei por aí, assim, porque era um diálogo, assim, dar uma ideia geral, né? Assim, se tiverem algum outro tema que vocês queiram discutir, ou algo que eu falei não ficou claro, vocês podem ter meus contatos, e-mails, podem mandar aí. Eu imaginei que era um pouco nessa direção, essa conversa, né? E complementar ao que o Mauro e a Iris já tinham feito. Mas, enfim, fico às ordens de vocês aí para qualquer outro esclarecimento e outro tema que queiram discutir, que eu puder colaborar, eu estou à disposição.